não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Numa via de estudo filosófico que seja frutífero, ele tem que levar essas coisas em consideração desde o início. Né? E o primeiro é o famoso conhecimento por presença. Sem isto você não vai a parte alguma. E olha, você não pode nem provar, arrumar uma prova lógica de que o mundo exterior existe, e você muito menos pode perceber esse mundo exterior como um todo. Quer dizer, todas as nossas percepções são fragmentárias e as nossas demonstrações lógicas, todas elas se apoiam em dados que você colheu dos sentidos. De modo que, se nós acreditarmos por um único minuto que o mundo, a existência do universo, depende de uma prova nossa, de uma confirmação nossa, nós jamais obteremos essa confirmação. Mas o fato é que você só colocou este problema, por quê? Porque havia uma presença anterior. Então, esta presença, por sua vez, não pode ser provada, porque ela é a base de toda a prova possível. Até para você provar que todo o mundo exterior existe somente na sua mente, tá certo? Até para isso você precisa que ele esteja presente. Se ele estivesse absolutamente ausente, esse problema jamais se colocaria. Então, o fenômeno básico é a presença. Agora, a presença é constante e não é eliminável. Tá certo? Se você pensar, por exemplo, que nada existe, então algo continua existindo. É a famosa tese do Mário Ferreira dos Santos: algo existe, algo há. Tá certo? Um algo sempre há, uma presença sempre há. Então, por que deveríamos supor que é a nossa mente, é o nosso aparato raciocinante que deveria fundamentar isto em vez de fazer o contrário? Não é isso? Quer dizer, se algo se impõe a você como condição da pergunta que você formula a respeito, é evidente que a resposta à pergunta não vai poder abarcar esta pré-condição e prová-la ou fundamentá-la. Tá certo? Então, as percepções humanas, elas não se destinam a testemunhar para nós a existência de um mundo, porque elas pressupõem a existência desse mundo. Elas não podem provar o mundo porque elas se recordam dentro dele. Tá certo? Então, o mundo não depende das nossas percepções, mas elas dependem do mundo, que se oferece a nós apenas como uma presença. Presença de um algo indefinido, que não é nem objetivo, nem subjetivo. Todas as distinções são evidentemente posteriores. Tá certo? Mas, em vez de você, partindo desta presença do mundo, você colocar perguntas e tentar obter uma prova da existência dele, que é um exercício puramente mental, o que você deveria fazer é aprofundar a consciência dessa presença. E, no momento que você faz isso, quando você faz isso, você está adquirindo uma posição real e efetiva no concerto das coisas. Vocês devem se lembrar de alguns exercícios que eu dei para vocês até no começo deste curso. Eu não sei se vocês fizeram, né, mas que uma delas seria você deitar no chão, um jardim, na grama, numa noite escura, uma noite sem lua,
e você se conscientizar da presença do chão embaixo de você, e da densidade desse chão. Você sabe, quando você deita no chão, você sabe que ele não é só um plano, você sabe que ele tem uma profundidade, que não, você não se deitaria ali, né? Ninguém pode se deitar numa folha de papel. Ou, mais ainda, numa figura bidimensional, com o papel ainda tem alguma espessura, mas você imagina você deitar numa superfície sem espessura. Quer dizer, o fato de você deitar já te ensina isso, te ilustra isso. Quer dizer, a densidade do chão no qual você está deitado, em confronto com o espaço que se abre dentro de você. Você conscientizar, por exemplo, as 3 direções do espaço, né? Você saber que elas estão em toda parte, onde você for, elas estão lá. E tudo o que existe para nós fisicamente, tudo que nos é acessível, obedece a essas 3 direções. Foi a pergunta que eu coloquei hoje mesmo no Facebook, né? Eu vejo tudo em 3 dimensões, porque o meu olho espreme tudo num molde tridimensional. Essa é a tese do Kant. Quer dizer, nós recebemos informações caóticas, fragmentárias, como uma poeira de impressões, e nós as estruturamos na forma do espaço. Isso é da tridimensionalidade. Então, eu vejo em 3 dimensões porque meu olho espreme tudo num molde tridimensional, ou porque meu olho é ele próprio um corpo tridimensional, sujeito às leis do espaço, que o abrangem e transcendem ilimitadamente. É evidente que se o meu olho não fosse tridimensional, eu não poderia perceber tridimensionalidade alguma. Portanto, não pode ser o olho, ou não pode ser o sujeito que determina a tridimensionalidade, desde que as informações que ele recebe a respeito vêm do seu próprio corpo, o qual está dentro da tridimensionalidade. E se fosse bidimensional, não perceberia coisa alguma, né? Então, se Kant tivesse feito essa pergunta, ele escreveria a crítica da razão pura, né? Agora, você vê, o subjetivismo se impregnou na filosofia ocidental de tal maneira que eu até assinalei na aula passada que a palavra perception em inglês quer dizer apenas o fenômeno subjetivo, quando na verdade o fenômeno subjetivo é apenas uma impressão, uma sensação. Nem é impressão, é uma sensação, porque a impressão supõe um impressor, não é certo? Então, eu digo, se todas as nossas percepções, se você usa a palavra percepção para designar apenas a experiência subjetiva, ou seja, a sensação, o que você passa a chamar de realidade não pode ser o percebido, evidentemente. Não é? Existe a percepção de um lado, existe a realidade do outro, existe um abismo entre as duas. Quem vai tampar esse abismo? É a ciência. A ciência vai dizer para você o que é a realidade. Acontece que as ciências só operam sobre um recorte pré-determinado, que nunca abrange o mundo concreto enquanto tal, e sim somente uma fração dele, que é recortada e definida segundo o interesse da pesquisa. Quer dizer, segundo a pergunta que você está fazendo. Se você juntar todas as perspectivas científicas possíveis, você jamais vai compor um mundo concreto. Porque todas elas, todos esses recortes, eles dependem de que haja uma presença sobre a qual você opere o recorte. Então, vamos dizer, o conhecimento por presença é o fundamento da possibilidade de qualquer conhecimento, e sobretudo o conhecimento científico. E não cabe, evidentemente, à ciência dizer para você o que é realidade. Tá certo? No entanto, então, grande parte da autoridade quase religiosa que a comunidade científica adquiriu vem desse subjetivismo moderno. Quer dizer, todas as nossas impressões são puramente subjetivas, ninguém conhece o mundo real, então nós temos de perguntar a uma autoridade superior. E essa autoridade superior nos dirá que só faz parte do mundo objetivo aquilo que foi obtido por medição e comparação. Eu digo, mas escuta, mas medição é uma atividade eminentemente subjetiva. A medição é coisa que o ser humano faz. Então isso quer dizer que o mundo real é constituído das medidas que eu tomei, né? Das medições que eu operei, e tudo mais é subjetivo. Eu falo, bom, evidentemente isso é uma inversão tremenda.
E se você investigar direitinho, você vai ver que tudo aquilo que eu designei em outro estudo como inversão revolucionária não teria sido possível sem esta inversão inicial. Quer dizer, nós podemos falar realmente de uma inversão ou perversão da percepção do mundo que permeia quase 3 séculos de filosofia. É claro que nem todos os filósofos foram infectados por isso. O bom e velho Leibniz jamais caiu nessa. Mas, existem muitos outros filósofos que não se deixaram arrastar para isso. Quando eu digo que esta ideia se alastrou pelo Ocidente, quer dizer, se alastrou pela comunidade acadêmica, em geral, pelo mainstream, tá certo? Mas isso jamais afetou a percepção que as pessoas comuns têm na realidade e também não afetou a percepção que vários filósofos individuais, maiores do que os outros, tinham durante este período. Quer dizer, quando você vê, por exemplo, um mainstream fanaticamente cartesiano, né, do tempo de Leibniz, cartesiano newtoniano do tempo de Leibniz, e Leibniz nadando contra a corrente, você precisa ver que Leibniz era maior do que todos eles juntos, maior do que o próprio Newton. Tá certo? Quer dizer, a inteligência de Newton era grande, mas era muito limitada, especializada em uma certa área. Por exemplo, se você pega os trabalhos teológicos de Newton, eles têm pouquíssimo valor hoje em dia. Ao passo que Leibniz, tudo que ele escreveu sobre qualquer assunto tem importância, cada vez mais. Ele escreveu sobre teologia, jurisprudência, física, ética, religião, metafísica, etc, etc. Leibniz foi certamente o maior gênio do Ocidente, desde Aristóteles. E ele nunca se deixou enganar por isso. Ele sempre soube que para que um objeto exista, não basta que ele tenha medidas, não basta que ele seja uma coisa extensa, ele precisa ser alguma coisa. Tá certo? Se você somar, por exemplo, você pega aqui uma banana e um tratado de epistemologia. Você meça os dois em todas as direções possíveis e imagináveis. Você não vai descobrir a diferença entre uma coisa e a outra. Porque isso não vem, vamos dizer, das suas medidas espaciais, mas do fato de que elas são algo. Então, a noção, vamos dizer, a velha noção aristotélica da forma substancial é absolutamente indispensável para que eu consiga equacionar a relação correta entre as minhas percepções, que são, evidentemente, são uma apreensão do mundo objetivo, mas são apreensões parciais, e a presença da realidade como um todo que embasa isso. Então, toda a questão é essa, quer dizer, percepções todo mundo tem, mas ou esse mundo das nossas percepções se abre ao conhecimento por presença que está embaixo delas, ou ele se fecha, ele pretende constituir o todo da realidade, e o passo seguinte, evidentemente, é reduzir ainda mais esse mundo da percepção, aceitando nele só aquilo que foi contado, pesado, medido por tal ou qual ciência. E aí você vai invertendo a ordem natural das coisas, e sem esta profunda perversão da inteligência humana, eu creio que a mentalidade revolucionária jamais teria tido a menor credibilidade. É evidente que nem Descartes, nem Newton, nenhum dos outros pretendia fazer uma revolução, não era esse o objetivo. Tá certo? Mas a possibilidade de grandes erros e de erros desastrosos na esfera da política, da moral, né, e da conduta diária das pessoas, ela só é aberta se existe antes um erro mais profundo e menos perceptível na esfera da lógica e do pensamento. Quer dizer, primeiro você quebra, né, os princípios do pensamento humano, e daí depois as distorções podem se acumular à vontade. Então, é claro que existe algo a ser corrigido, tá certo? Porém, é importante ver o seguinte: você pode perguntar, mas qual é a diferença entre o que você está dizendo e o que diz o Peter Kingsley? Que durante 2.400 anos houve uma distorção, houve uma falsificação completa, e agora nós descobrimos a verdade. Bom, em primeiro lugar, a diferença de proporção, tá certo? Eu acabei de dizer que durante esses 300 anos de primado do idealismo moderno, nem todo mundo se deixou enganar. Na verdade, era apenas uma facção minoritária, só que era mais falante.
é que acreditavam nessas coisas. O resto continuava percebendo de acordo com o padrão natural e universal, embora às vezes sem conseguir formulá-lo verbalmente. Esse é que é o problema. Quer dizer, aqui tem um sujeito que está percebendo a verdade, mas ela é demasiado complexa para que ele a formule, e tem outro que percebe uma mentira simplificada e consegue explicá-la perfeitamente. Mas isso acontece com frequência. Então, quer dizer, a verdade estará do lado da facção muda, facção que não consegue se expressar. Então, e eu estou falando de um período muito breve, e não estou falando do engano universal. A passo que um cara como o Kingsley diz, não, depois de Empédocles todo mundo falsificou tudo. Então temos que voltar a Empédocles. Claro que isso é loucura. Não existe a possibilidade de que todo mundo tenha se enganado e só o Peter Kingsley despertou para a realidade é mínima. Quer dizer, essa é uma presunção absolutamente megalômana, na qual eu, graças a Deus, nunca, jamais caí. Nós podemos corrigir erros muito duráveis, mas nós nunca vamos poder corrigir a humanidade inteira. Nem mesmo uma tradições de 2.000 anos, de 5.000 anos, não. Estão chovendo insetos aqui, ô raios. Felizmente o verão está acabando, daqui a pouco os insetos vão embora. Então, na outra semana então, eu coloquei essa nota. Provas só servem para dar validade social a uma crença esquemática, que simboliza de maneira distante e vaga alguma intuição originária. Então, a intuição originária é sempre pessoal e intransferível. Você não pode passar para alguém algo que você percebeu. Você é sempre, o destino do ser humano é ser sempre a testemunha solitária da verdade. O que ele pode transmitir ao outro é uma representação esquemática, na vaga esperança de que ele consiga, por seus próprios meios, obter uma intuição originária semelhante à dele. Mas isso jamais é garantido. Quer dizer, você entender o sentido de uma afirmação não significa jamais compreender a realidade que está por trás dela. Entender o sentido de uma afirmação lógica é uma coisa, e entender os fatos e coisas que aquilo se refere é outra completamente diferente. E aí, isso, só este ponto já daria para dar uma aula inteira, porque hoje mesmo eu coloquei lá uma coisa que eu aprendi com o Schwann. Schwann dizia, o sentimento de concordância que você tem diante de uma afirmação não quer dizer que você a compreendeu. Quer dizer apenas que você tem a aptidão para talvez vir a compreendê-la um dia. E isso aí se refere, isso aí para, vamos dizer, uma das grandes dificuldades da vida humana. A linguagem humana, ela sempre pressupõe a presença do mundo. O mundo é um mediador da linguagem humana. Quer dizer, longe da linguagem abarcar o mundo como uma rede e que o contém, ao contrário. A linguagem só interconecta, né, pessoas e suas percepções de maneira sempre parcial e fragmentária. Tudo isso ocorre dentro de um mundo que é o suporte da linguagem. Se você retirar o mundo, some a linguagem. Então, se não houvesse coisas, fatos e processos ocorrendo em torno de nós simplesmente não conseguiríamos falar. Qualquer frase, por mais banal que seja, pressupõe a presença de um mundo que é conhecido e compartilhado pelo falante e pelo ouvinte. Então, é por isso que eu digo que a linguagem nunca chega a ser um sistema. Ela tende a se estabilizar, se unificar como um sistema, mas ela é constantemente diluída. Diluída pelo fato de que a realidade que ela não a abrange, a realidade penetra nela e a dissolve. Então, você veja, o próprio Deus, quando ele decide dar uma revelação, ele se submete às limitações da linguagem humana. É assim como Cristo se submeteu às limitações da
condição corporal humana. Né? Ele tinha que comer, dormir, ele sentia dor, como todo mundo. Então, quando Deus fala aos profetas, ele se submete voluntariamente às limitações da linguagem humana. Então você tem uma mensagem divina passada numa linguagem humana. Evidentemente, aí você vai ter uma situação ambígua, onde o valor, a importância, a riqueza da mensagem transcende infinitamente a própria fórmula verbal usada. E acontece o seguinte, a linguagem humana, ela tem uma espécie de ambiguidade ou um caráter paradoxal que é inerente a ela. Santo Tomás de Aquino dizia aquilo, nós falamos com palavras, agora Deus fala com palavras, coisas, seres e fatos. Nós não temos essa propriedade. Né? Aquilo que Deus fala é a realidade, a própria realidade é um discurso divino. Tá certo? Então, é por isso mesmo que vamos dizer, o discurso divino vem com autoridade absolutamente avassaladora. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.